Atualmente, o grande desafio para o setor agropecuário, segundo vários estudos, é manter a trajetória de aumento constante da produção, gerando segurança alimentar com sustentabilidade socioambiental. Esse desafio surge em meio à discussão por um modelo de desenvolvimento que seja capaz de conciliar crescimento econômico e conservação do meio ambiente, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. O Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, do Ministério da Agricultura, é um exemplo. Em 10 anos, as tecnologias do programa chegaram a 52 milhões de hectares, possibilitando a redução de cerca de 170 milhões de toneladas de dióxido de carbono, equivalente. Tema produção sustentável, prática fundamental para o agronegócio, investe cada vez mais em pesquisa e tecnologia para tornar os sistemas produtivos mais funcionais e integrativos com os recursos naturais. Eu sou Thaís Teixeira e esse é o podcast Correio do Povo Rural Expo Direto Cotrijal 2022, com patrocínio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul e Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. O Brasil assumiu recentemente o compromisso de diminuir em 50% as emissões de carbono até 2030. A pesquisa tecnológica mostra que a agropecuária tem avançado com resultados cada vez mais eficientes para atingir esse objetivo. O assessor da presidência da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, Marcelo Camardelli, disse que esses estudos evidenciam que é possível reduzir a emissão de gases poluentes. E neste aspecto, nós temos, sim, as questões muito debatida na COP, né, as questões de mercado de carbono, a descarbonização, questão de emissão de metano, onde nós enxergamos a agropecuária brasileira como uma parte da solução deste problema e não geradora desse problema. Nós temos o que nós fizemos já hoje, como plantio direto, integração lavoura-pecuária, o plano ABC, já são ferramentas, são estratégias que reduzem, sim, os gases de efeito estufa. Nós precisamos quantificar com tecnologias e mensurações adequadas ao nosso país e levar isso, sim, a conhecimento mundial, né? E também da sociedade urbana. Então, o produtor vem adotando essas tecnologias e, obviamente, nós temos muito a avançar em relação a isto. A pecuária, especialmente a de corte, é apontada como uma das atividades que mais emitem gases, já que os animais são ruminantes. O pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Gustavo Martins, explica como os estudos caminham para uma transformação desses sistemas produtivos, que devem ser avaliados de forma conjunta e não fragmentada. Nós estamos trabalhando assim, na perspectiva de gerar condições, né, ferramentas, conhecimentos, tecnologias para que os produtores possam desenvolver sistemas sustentáveis e que gerem, então, alimentos saudáveis, né? Então, aí a gente tem duas questões muito importantes, né? Primeiro, relativo a sistemas sustentáveis, a gente vê realmente que há mitos hoje, né? E tem uma informação rasa sendo difundida, né? Acerca, por exemplo, da emissão de gases de efeito estufa pela pecuária, né? Coisas que muitas vezes não são bem assim, né? E várias pesquisas evidenciam e mostram resultados, né? Que contradizem algumas informações que estão sendo, né, que ganham amplitude, né, e que não são verdade. Então, nós temos sim, por exemplo, a questão de emissão de gases pelos animais, né? Outras atividades agropecuárias agrícolas também emitem gases, né? Os animais como ruminantes emitem gases, mas nós precisamos olhar, né, e nós podemos não só reduzir a emissão de gases de efeito estufa por esses animais, né? Tendo animais mais eficientes, com uma melhor conversão alimentar, né? Produzindo mais alimento, né? Produtos de origem animal, né? Com menor uso dos recursos do meio. Conforme o pesquisador da CCGL, Tiago Erbe, o avanço da irrigação se mostrou uma atividade compatível com a preservação ambiental.
Como os colegas comentaram, né, é importante por cada propriedade ter um sistema de produção previamente definido. E aí isso ele pode ser um sistema de produção integrado grãos e pecuária, ou um sistema de produção focado em grãos, né, tanto de verão quanto inverno. Então isso é extremamente importante. E a partir disso, tratar estratégias de manejo, pensando a propriedade os 365 dias do ano, né, através de boas práticas que vão estar interligados. O tema sustentabilidade que a gente discutiu e foi bem debatido aqui, então ele está muito bem, importante que ficar claro que ele é integrado. No momento em que a gente tem boas práticas que vão trazer sustentabilidade ao ambiente, à sociedade, o produtor também ele vai utilizar os recursos de forma mais racional e o incremento na produtividade da propriedade vai ser maior, ou em consequência econômico também, porque ele vai estar produzindo mais, sendo melhor remunerado. Então as coisas estão muito conectadas. Então esse viés, tanto do ponto de sustentável, ele caminha em conjunto, tanto do ponto de vista da produtividade, quanto da sociedade do ponto de vista ambiental. Isso que é importante estar bem claro. As boas práticas, elas estão conectadas e interligadas. Martins reitera esse posicionamento. E precisamos olhar para o sistema de produção como um todo, porque assim como nós temos emissão, nós temos captação, retenção, fixação de carbono também no sistema, né? E os sistemas pecuários são pródigos nisso, porque nós podemos ter, vejam bem, plantas, né? Produzir matéria orgânica, né? Plantas captando, né? Carbono, né? Fixando carbono no sistema, e essas plantas o ano inteiro, né, como as pastagens naturais e também pastagens cultivadas com diferentes espécies de inverno, de verão, que podem estar juntas ali num consórcio ou podem se suceder no tempo, e nós podemos ter uma pastagem rica com diferentes plantas, diferentes características de plantas forrageiras, né, plantas de pastagem, o ano inteiro cobrindo o solo, protegendo o solo, agregando matéria orgânica, fertilidade ao sistema de produção e fixando carbono. Então, nesse sentido, com a pecuária, como o produto final é animal, nós podemos utilizar diferentes culturas, né, diferentes plantas, espécies, cultivares, né? A Embrapa tem desenvolvido diferentes cultivares, então, leguminosas, né, que ajudam por exemplo, na fixação biológica por bactérias, né, do nitrogênio atmosférico, né, fixando o nitrogênio no sistema, né, então nos dá um ganho, imagina, de nitrogênio no sistema, né, outras plantas que têm raízes muito densas, né, que aprofundam e trabalham o solo, né, gerando mais vida no solo e uma condição física melhor, né, porque as raízes estruturam o solo, e muitas vezes a gente tem solos compactados, solos desestruturados, então a atividade pecuária tem um papel fundamental, muito importante para a sustentabilidade desses sistemas integrados ou não, né? Que a gente use uma ou outra, mas a gente tem esse potencial de ter sistemas integrados com diferentes atividades, e a pecuária nos dá grandes oportunidades em trabalhar em prol de sistemas cada vez mais sustentáveis. As energias limpas são uma alternativa viável e que devem ganhar mais espaço, mas ainda tem alguns obstáculos. A produção sustentável e esse avanço tecnológico e o avanço da ciência, né, por trás disso tudo é bastante importante, e a gente tem buscado levar isso ao produtor da melhor forma possível, né, principalmente através do nosso Senar, né, e a nossa assistência técnica e gerencial e os demais cursos, né, que nós temos dentro do Senar, do Sistema Farsul, que a gente consiga levar ao produtor o conhecimento e a capacitação dessas novas tecnologias. O pesquisador da Cooperativa Central Gaúcha destaca que os processos devem primar pela eficiência, caminho que já começou há cerca de 50 anos com a agricultura conservacionista, que permite, entre tantos benefícios, a fixação de nitrogênio por meio de plantas. Isso é uma questão fantástica que entra dentro da propriedade e que faz parte de conceitos de agricultura conservacionista, que é um conceito, né, mundial que a gente aplica dentro do nosso sistema plantio direto. Que são plantas de cobertura que se encaixam antecedendo uma cultura econômica, por exemplo, uma cultura do milho, em que entra uma leguminosa como uma ervilhaca ou uma ervilha forrageira, que ela aporta nitrogênio do ar através de suas raízes, das suas bactérias, que tem uma interação na sua rizosfera. Então ela aporta nitrogênio, e esse nitrogênio, quando for manejada essa planta de cobertura, que a gente chama de uma planta de serviço, vai ficar disponível esse nitrogênio de forma gratuita para a cultura econômica que é o milho. Da mesma forma, após a colheita de soja, antecedendo cereais de inverno, como trigo, cevada, as aveias, né? E tem culturas
plantas também de serviço. Isso conceitualmente é chamado de adubação verde, né? Que é uma planta de cobertura que cicla todos os nutrientes que estão no solo e disponibilizam para o cereal de inverno, tudo de forma gratuita, com uma entrada muito grande de fertilizantes. Então nós temos aí, do ponto de vista da sustentabilidade, né, uma possibilidade de otimizar a produtividade com menos recurso, utilizar de forma melhor o que nós temos no nosso solo. Camardelli salienta que o conceito de sustentabilidade não se restringe à área ambiental. Então isso é bastante importante, ao passo de que o Brasil, né, como a gente já comentou muito aqui no nosso debate, é uma potência agroambiental. Nós somos extremamente competentes naquilo que nós fizemos dentro das nossas porteiras, seja do ponto de vista de produtividade, mas também de sustentabilidade. E que precisamos levar isto à sociedade, né, ao conhecimento da sociedade urbana, da sociedade internacional. Obviamente, nós temos sempre caminhos para avançar e levar isto ao produtor, essas pesquisas, o avanço da ciência e das novas tecnologias, é preciso que chegue junto ao produtor e que ele se sinta à vontade de adotar essa nova tecnologia que venha contribuir tanto para a produtividade, mas principalmente para a sustentabilidade. O segundo podcast Correio do Povo Rural Expo Direto Cotrijal 2022 sobre o tema Produção Sustentável fica por aqui. Você pode acompanhar toda a programação da Expo Direto nos canais digitais, no site, na versão impressa do Correio do Povo. Até mais!